Olá, meus amigos, ouvintes, telespectadores, internautas, ligadinhos aqui no nosso Pode Dizer. Sejam todos muito bem-vindos. Afinal, aqui você pode dizer. Você não, né? Na realidade, quem fala é a gente mesmo e os nossos convidados super especiais de hoje. Não é isso, Alana Araújo? É isso, Lívia Baral. E, por sinal, que convidados, viu? Eu tô te falando que a gente só sobe aqui. Olha... É um brilho do Ceará pro mundo. Nós estamos com nada mais, nada menos que Halder Gomes. E agora eu vou falar pra você que nós estamos também com Valéria Vitoriano. Conhece? Não? E se a gente fizer assim de novo? Faz de novo. Rosicléia! Que honra de ter você aqui pela primeira vez aparecendo assim de cara lavada. Que Tô legal. chocada. Bem lavada. Bem lavada. Que prazer meu pra estar com vocês e com esse maravilhoso meu diretor, como é o nome? Cineasta. Meu cineasta. Vocês estão muito chiques. Como é que tá falando assim? Dá uma insegurançazinha? Eu vou logo te perguntar assim, perguntas pegadinha, viu? E aí? Dá uma insegurança grande, porque até nem me ouço, nem quero me ouvir, porque a minha voz no microfone parece muito com a da Rosicléia, não sei por quê. Quando eu comecei era diferente, entendeu? Então eu tô daqui pro mundo aqui. Eu sou a Valéria. Que prazer estar com você também por aqui, viu? Felicidade prazer meu, demais, honra. Obrigado. Fala pra Prazer. gente como é que é isso. A Lívia, a gente vai pesquisando, não dá pra parar não, porque vocês aparecem em várias páginas do mundo, né? Porque vocês são muito internacionais, dá pra dizer isso. Mas me diz uma coisa, como é que é essa história de ser formada em administração, de ser mestre em luta marcial? Tu é diretor de cinema, como é que é isso aí? Começa lá em 1992, quando eu comecei trabalhando como stunt fighter, né? Dublê de luta em filmes de artes marciais lá em Los Angeles. E ali foi minha primeira escola de entender como é que funciona um set, como é que funciona você estar diante das câmeras, como é que é o trabalho do diretor de fotografia, do diretor, do coreógrafo, do ator, do dublê, do figurante. E dali pra frente, tudo aquilo aí foi sempre uma grande escola, quando eu trabalhei muito com assistência de direção, com assistência de produção, com coreografia de luta. Então é um trabalho construído de muito tempo, né? E até às vezes as pessoas acham que o Cine Hollywood foi meu primeiro filme. Pô, foi o primeiro filme e estourou. Não, o Cine Hollywood é meu quarto longa como diretor. Então o que eu não tive foi uma formação acadêmica em cinema. Minha formação foi administração, que foi a melhor coisa do mundo para mim para trabalhar com cinema, porque cinema é administração levada às últimas consequências. A relação de tempo e dinheiro, a relação de logística, de organização e métodos, de marketing na hora que você vai lançar um filme. Tudo aquilo ali que você estuda em administração, né? Serve mais do que estudar cinema. Para mim, no meu caso, como um realizador que vem do interior, sem parentes importantes, né, e sem dinheiro no banco, era necessário ter um conhecimento que fosse possível tornar um sonho sem recursos num projeto que fosse viável e que se tornasse concluído e lançado, como foi meu primeiro filme. Então, a formação em administração foi necessária, mas como diretor é um trabalho de muito tempo, só eu sabe o que eu ralei para estar nessa função, né? Que é uma função que as pessoas acham que é glamurosa, que é fácil, mas a pressão é grande. Valéria é acostumada a ver como é que é no set. É uma pressão muito grande, que é muito tempo e muito dinheiro envolvido e muita gente. Então, Mas você sempre quis trabalhar com cinema? eu já quis ser jogador do Fortaleza quando era criança, né? Já quis ser o Bruce Lee. Aleatório, né? Nós temos muitas fases na vida que a gente quer ser um monte de coisa, né? Uhum. Já quis ser o Roberto Carlos. E aí, nenhuma dessas deu certo. Mas, felizmente deu certo como diretor, né? Graças a Deus funcionou. Mas ainda, assim, eu quero ser pintor, sou artista plástico, eu pinto, quero um dia ser somente pintor. Mas era um sonho. O sonho de diretor é porque ele começa de uma forma inconsciente na minha infância. Quando a gente juntava a molecada toda, a gente sentava para contar histórias, né? Vamos contar uma história de assombração, história de visagem, história de ET, história de abacate e tudo. E o exercício primário da direção é uma contação de história, porque cinema é uma contação de história levada às últimas consequências, onde você une uma série de outras ferramentas, de outras artes para compor e contar uma história de uma forma cinematográfica. Mas ela é uma contação de história. Então, acho que nos primórdios ali tinha um desejo de fazer cinema que era inconsciente, latente e que se tornou possível, que chega uma hora que transborda esse desejo de fazer.
né? Eu acho que de ver aqueles filmes de Kung Fu, de ver um filme de Bruce Lee, tudo aquilo foi criando ali um desejo que eu achava que tinha histórias para contar, que eu vivia num lugar cercado de grandes histórias para contar. E eu acho que isso é uma missão, sabe? 34 anos de carreira, TV, projetos de TV, em teatro, stand-up comedy, obviamente. Minha amiga, me diga uma coisa, quantos shows mais ou menos você já fez na sua vida? Mulher, eu parei de contar, era 9 mil. Meu, é 9 sério? mil, sério. Uau. Porque eu acho que... E tu parou de contar quando? Só pra gente ter uma noção. Não, eu acho que eu parei de contar em 2018. Meu Deus do 17, céu. 18. Sabe por quê? Porque eu tive o privilégio de estar numa turma no final dos anos 80, que a gente fazia muito show, né? Teve um tempo que o humor no Ceará, em Fortaleza, né? A gente era meio música ao vivo, né? Uma casa tinha que ter um músico e tal, e tinha que ter um humorista e tal. E quando a casa estava caindo, botava um humorista também, para ver se piorava tudo. Então, eu passei 17 anos produzindo uma casa em Fortaleza, fazendo no mínimo 4 shows por semana, né? Na baixa e na alta, mais 2. Então, esse processo todo, para mim, foi maravilhoso, porque eu estive junto com a minha família, né? A gente já não era mais aquele povo que precisava sair de Fortaleza para fazer show em outro lugar, porque o mercado se abriu aqui. O cearense adorava muito mais, né? Na época, hoje está mais restrito por questão das casas terem diminuído e tudo. Mas eu acho que o mais gratificante nisso tudo é que, meio como Halder, né, eu tinha a minha vontade de fazer, não tinha também nada técnico, mas empiricamente essa personagem deu certo. E aí, quando chega com 34 anos aí dizendo de mas eu vou dizer, quando chega a 34 anos, onde eu não tinha passado nem assim, o máximo 8 dias sem fazer um show. É tanto que das 2 vezes que eu tirei férias com os meus filhos, né? Foram só 2 nesses anos todos. Eu passava, a gente foi pro negócio de um cruzeiro, ó. E eu andando, Halder, eu andava pelo corredor, para ir para comer e para voltar, eu ia passando o texto mentalmente, que eu tinha medo de esquecer. Pronto, esqueci. Tá aí. Esqueci. É sério. Foram 2 anos sem fazer, sem poder fazer, e a gente meio que perde o prumo, né? Mas sempre quando a gente tem amigos e tem gente boa trabalhando e tudo, e o Halder é um desses caras que pegou a galera do Ceará e fez e montou no começo da pandemia. Foi maravilhoso, não foi? Foi bom. Cara, foi um negócio... Olha, uma bolha que a gente montou lá na Joatama. Por favor, Halder, fala sobre. Eu acho muito interessante. Vamos isso. É falar melhor do que disso. eu. Melhor do que eu. Gente, vocês dois se completam. Maravilhoso esse papo aqui. E aproveita e fala disso, o que a Rosicléia ressaltou, né, de não precisar sair do nosso estado. Você, sem dúvida, é um dos grandes responsáveis por isso, né, por levar ao público, ao conhecimento nacional e internacional dos atores daqui. Então, como é que foi isso, cara? Que massa! Muito massa! Obrigada, sério, né? Obrigada, grata pra sempre. E outra coisa, a mão de obra especializada, né? Especializada, Porque cada exatamente. marmota, né? A ciência medonha. Sempre Vai fazer. Você sempre pensou nisso? Olha, eu quero levar... Eu vou, mas eu quero levar os meus também comigo. Não, na verdade, começa no Eles momento grudaram, que foram eu juntos, né? decido, tudo começa no momento que eu decido não ir embora. Porque ter que ir embora é uma ruptura muito ruim, né? A gente gosta de estar aqui, de estar perto da família, de estar perto dos amigos, de estar perto das suas coisas, das suas identidades. E então eu já viajei muito e já vi muitas histórias sendo contadas lá fora por quem deve contá-las, né? Então, se eu saio daqui, eu vou virar um contador das histórias alheias. Ficando aqui, teoricamente estaria lascado. Cara, aí como é que faz as coisas agora aqui? Se é tudo muito difícil e tal. E eu decidi tentar criar um universo, inverter a lógica, trazer o mundo pra cá, sabe? Aqui eu não vou não, mas o mundo que venha atrás das nossas histórias. Vocês que lutem, né? Mas precisava fazer algo que tornasse atrativo ao cinema as nossas histórias. E o Cine Hollywood foi esse pulo do gato. Então, o Cine Hollywood fez todos os satélites do cinema, dos streams, tudo virar pra cá, para as antenas. Opa, queremos saber o que é que tem no Ceará. E assim a gente não tem que ir embora. As histórias vêm.
Então, nós ficamos aqui, contando nossas histórias, os filmes vêm para cá, o investimento vem para cá, os nossos talentos estão presentes, os nossos profissionais estão presentes, e a gente, com o investimento alheio, exporta a nossa genialidade, a nossa cultura, né? Uhum. Com o investimento dos outros, exporta as nossas locações, os nossos talentos, exporta as nossas histórias. Então, foi uma inversão de lógica completamente impensável. Se fosse imaginar que seria possível, seria totalmente improvável, porque era uma lógica que se mantinha completamente ali na região do Sudeste, né? Invertemos a lógica do fazer, a lógica do lançamento, a lógica de mercado de cinema, de entender o Nordeste como um lugar que é um potencial de mercado e não uma rebarba de mercado. Isso mudou completamente. O Cine Hollywood foi um divisor de águas gigantesco no audiovisual brasileiro. Mudou o pensamento da Globo em relação a entender como o Brasil se comporta nas suas histórias, como elas devem ser contadas. O pensamento da própria Globo Filmes, quando entendeu que o Cine Hollywood era um ponto de ruptura e que eles deviam olhar para essas cores que tem esse Brasil e não mais ficar ali perdido na zona do Leblon, né? Ali da zona sul do Rio de Janeiro. E hoje o que a gente faz aqui simplesmente é colher o fruto desse trabalho todo, onde a gente tem feito de forma sistemática, um filme atrás do outro, uma série atrás da outra, contando as nossas histórias. Isso é a parte mais gostosa de tudo. E já que a gente está levando o Ceará para o mundo, literalmente, né? Porque já teve aí pré-estreia em Paris. Como fazer as pessoas de fora entender o nosso cearenseis, né? Porque a gente tem um dialeto praticamente. É difícil demais. E aí, como é que é esse desafio? É uma grande ciência você transpor a nossa língua aqui. Eu tenho muito orgulho dela, porque é um negócio tão nosso, que é tão ali, tem horas que ele beira um primitivismo de ser, um sentimento de pertencimento que é nosso, mas a gente quer dividir isso com as pessoas, a gente quer dividir isso com o público, né? O Cine Hollywood foi um começo disso pelo cinema, através do filme que era legendado, mas sempre quando você transpõe para outros idiomas, você tem uma barreira muito grande, porque qualquer coisa se perde na tradução. Se você assistir um filme legendado e você fala aquela língua que está na tela de forma fluente, você vai perceber que a legenda é um breve resumo do que está dito lá. E isso é a parte mais difícil. Como é que você consegue extrair a essência do que é dito para que você consiga transpor um dialeto para uma outra cultura, uma outra língua? E a gente tem esse grande desafio, né? Quando a gente faz, por exemplo, quando a gente fez o Cabra da Peste para Netflix, chega uma hora que eles têm muita gente especializada, eles traduzem bem. Se você vê o Falcão dublado em alemão, eles falavam em francês. Como é que vão fazer o Yi da Rosicler? É muito doido, mas eles conseguiram. Eu não sei como é que eles conseguiram aquilo, né? E traduziram, tá lá. Agora, quando a gente passou o Bem-vindo a Xarambi em Paris, foi um desafio, porque tinha que traduzir o nosso filme para o francês. E aí o tradutor do festival entrou em contato comigo e perguntou, beleza, se eu precisar de... tá aqui meu contato, se precisar de sua ajuda, eu entro em contato e tal. Tá bom, logo você vai precisar. Nem se preocupe. Quando você precisar, eu vou te passar o contato do Max Peterson, que ele é o único capaz de traduzir do cearenseis para o francês. Quando deu com 3 dias, o cara mandou mensagem, rapaz, pelo amor de Deus, me acuda. Isso em francês, né? Me acuda em francês. Pronto. Como é, minha... Max na causa. Eu nem sei como é. Aí vai estar aqui o Max, entende aqui. E aí o Max conseguiu. O Max fala fluente francês, assim, de uma forma absurda. Lindamente. Ele conseguiu traduzir algumas expressões idiomáticas que foi possível entender, fazer sentido para eles também. Mas é muito complexo essa parte, né? Assim, qualquer língua, alguma coisa vai se perder. Mas a gente faz esse esforço de levar o máximo que a gente consegue. Pequeno esforço de ir para Paris. A gente está falando aí do cenário internacional, mas cenário nacional também. A gente, graças a Deus, a influências como a sua, a gente tem hoje atores e atrizes que são da terra, né, do Nordeste, e realmente representam pessoas do Nordeste. Mas antes isso não era possível. Então a gente via muito carioca, muito paulista, tentando botar ali um sotaque, que era um sotaque de todos, do Nordeste, né? Como é que era pra vocês, assim, que estão dentro da arte, ver aquilo, e como é que vocês analisam, como é que tá hoje? E é pra mim essa pergunta. Pra você também. Imagina o povo de Fortaleza falando, oxente, mãe, a gente não fala assim, né? Mas eu acho que agora, com o Halder, né, com esse entendimento que se trouxe da cearensidade, eu acho que todo mundo ganha com isso, realmente.
A gente via na TV e era era um sotaque misturado. Uma coisa diferente que era Nordeste, né? E cada ator dando o seu melhor. Mas eu acredito que isso mudou, né? Hoje a gente vê cearense dando baile em carioquês, em paulistês, né? Eu acho que para quem está fazendo, né? Para quem está vendo, é estranho, eu fico indignada. Mas não posso dizer nada. Né? Eu acho que o importante é a gente entregar o que tem que ser mostrado. Por exemplo, eu sou uma fã inveterada do Cine Hollywood desde quando era curta ainda. Né? Eu acho que é importante perguntar sobre isso, para ver que não é do nada. Que foi feito um curta, que era O Artista contra o Cabo do Mal, que deu origem depois o que virou... E do Artista contra o Cabo do Mal até o Cine Hollywood foi quanto tempo, Raul? Eu tô me sentindo... Se junta aqui com a gente, cola na gente, que você pode dizer, Rocicla, tá em casa. O Cine Hollywood começou com o curta-metragem O Artista contra o Cabo do Mal em 2003. Próximo ano vai fazer 20 anos de história de Cine Hollywood, que é um case único no cinema nacional, de um curta que virou longa, que virou parte 2, que virou série, que virou segunda temporada, que tá virando terceira e que vai virar uma quarta. Que loucura, é um case, gente, talvez, raro no mundo, quiçá único. Pode ser que não tenha, tô dizendo raro porque é difícil de ter, mas pode ser que nem tenha. E esse case, ele é único que parte daqui do Ceará. E sobre essa coisa do sotaque e tudo, é porque acho que tudo existe um equilíbrio, sabe? A gente não pode nem para lugar da xenofobia, nem Sim. pode também entregar tudo à farsa e você não ter a possibilidade de exercer a realidade como ela deveria ser. Então, hoje, o que a gente tem é um equilíbrio mais justo. Nós temos muito mais nordestinos fazendo nordestinos, né? Como temos também pessoas talentosas do Nordeste que podem fazer outras regiões, e como tem pessoas também de outras regiões fazendo a nossa. Mas quando isso entra num lugar onde esse espaço ele é ocupado de uma forma mais equilibrada, é onde tudo faz mais sentido, né? Então, hoje a gente conseguiu esse espaço de dar esse equilíbrio ao que está acontecendo. E todo mundo entende o quanto que isso é bom, que dá a verdade, traz essência, né? Assim, distribui cultura, distribui sotaques, distribui alegrias, uma série de outras coisas, de um Brasil que é continental, plural, e que até um certo momento, né, da nossa história televisiva, ele foi mais ali restrito a uma tentativa de imitá-lo do que propriamente de expô-lo da forma realista. Então, isso, todo mundo ganhou com isso tudo. Eu acho que o Cine Hollywood contribui muito, tem uma contribuição muito forte com isso. Os filmes de Guilherme Arraes foram importantíssimos para escancarar essas portas, e a gente vem nessa sequência onde já pegamos ali um lugar que já existia uma demanda, né, para anseios de querer ver a gente de uma forma mais verdadeira. E eu acho isso tudo muito bom, esse momento agora, sabe? A gente está ocupando espaços que a gente não tinha, quando a gente para pensar que o Cine Hollywood está hoje inclusive tem na Globo um horário nobre de uma história que o personagem principal é o Ceará, né? Não estamos mais ali no talento de um artista que representa o Ceará, que sozinho é difícil você fazer voz de um lugar todo sozinho. Nós temos o Ceará ali representado, com tantos talentos, com nossas histórias, numa cidade fictícia do Ceará, que é o 185º município, chamado Pitombas. Então ganhamos um município, temos um município a mais dentro lá da Globo. Isso é muito massa, sabe? Não tem preço isso. Sensacional. Gente, antes da próxima pergunta, já vou falando pra você seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no YouTube, ativa as notificações, isso é muito importante pra gente. Vamos aí de mãos dadas, né, com essa cearensidade, a levar aí as nossas entrevistas, né, a patamares bem maiores. Agora eu vou falar uma coisa, quando a gente fala com a Rocicléia, todo cearense se sente meio íntimo da Rocicléia. A gente conhece muito bem a Rocicléia. Mas quem é Genésias Gilda? Explica pra gente, né? Vamos... Prazer, Genésia, explica pra gente quem é essa pessoa, porque Rocicléia todo mundo já sabe. Ai, meu Deus, Genésia Gilda é a salvadora, é a personagem que o Halder, que o povo da Glass, que o Edmilson, que esse meu povo me deu. É muito lugar comum, né? Ai, o presente, não sei o quê, mas foi, porque... É clichê por cima de clichê, né? É clichê por cima de clichê, mas eles me deram essa oportunidade que eu já tinha até esquecido, porque, assim,
pelo fato de ter sempre um contrato que me impedia algumas coisas, né, de sair, de fazer e tal, eu entrei já quase eu entrei no Cabas da Peste, que foi uma participação bem rápida. Eu fui e voltei para trabalhar de novo. E a Genésia, eu estive lá dentro com aquele pessoal. Eu descobri aquele mundo. E quando, depois de tanto tempo, você descobre uma nova forma de fazer alguma coisa e que vê o que é que as pessoas estão esperando de você, e você vê que talvez tenha dado certo, como eu acho que deu, tu me arrepiando todinha, até os cabelos do relógio. Olha, foi assim, Salvador para mim. Foi Salvador, sabe? Porque a gente começou a fazer no momento da pandemia, que estourou a pandemia, a gente foi para lá. E nós todos ali, juntos, entendendo e tudo, onde cada coisa funciona, onde cada um faz o seu, onde você não tem que ficar perturbando ninguém e só fazer o seu. É o melhor dos mundos esse. Se eu tivesse descoberto isso antes, eu tinha passado por muito menos aperreio na vida, entende? Mas a Genésia, ela tem muito meu, né? Muito meu de ser aquela mulher que ela é dura, chega quase a ser ríspida, mas é porque é o jeito dela, aquela mulher do interior que já sofreu demais e tudo, passou poucas e boas. E aí, quando descobre que ela tem um link, né, com a nossa protagonista, né? Isso fica maravilhoso. Então, eles me deram o privilégio de fazer pela primeira vez uma coisa diferente do que eu vinha fazendo. E isso não tem dinheiro que pague, porque eu me emocionei, todo mundo se emocionou e eu já vi e tá muito bom. Ai, gente. Olhinho! Faz tempo de chorar. A gente entrou. Emocionada. A gente entrou no tema, né? Bem-vinda a Quixeramobim, vocês viram aí. A Genésia é uma das personagens que vai estrear dia 4 de outubro aqui. A pré-estreia é dia 13 em todos os cinemas. E dia 13 em todos os cinemas. Queria entender um pouco mais dessa visão, a sua visão como atriz. Como foi ser escolhida para esse papel? E como é que isso transformou, né? Você falou aí um pouco, até se emocionou. Como é que foi? Conta pra gente o teu depoimento como atriz, na entrada desse personagem. Cara, foi tudo muito novo. Ali parecia que era Eu me senti dentro da personagem, eu me senti parte daquele grupo. A história é maravilhosa, ela emociona, ela ri. Esse homem, a molecagem cearense, o olhar dele para algumas ações, para algum... Cara, tem coisas que você vê no vídeo e você vê ele rindo lá, fazendo, porque ele já sabe o que vai ficar lá. Então, quando você tem... Entender cabeça de gênio é difícil, né? Poxa, eu quero que me use, me bote aí pra fazer o que você espera, sabe? É muito bom quando a gente tem essa intimidade, né? E essa abertura para dar o seu melhor. Para mim, foi vou dizer agora o negócio. Diz. É bem chique o negócio de podcast. Foi um salto quântico. Muito bom! Raul, a gente viu aí que ela pegou ela se apropriou desse desafio. Agora eu vou perguntar pro chefe, viu? Vou perguntar aqui pra ele qual foi qual é a sua avaliação, não só da personagem da Rosicléia e da atuação da Rosicléia, mas desse elenco, né? E aproveita, já entra aí um pouquinho também, porque é uma constelação, né? Um elenco. É estrela pra mais de metro aí, né? E a Valéria, vocês vão ficar assim impactados o quão atriz incrível ela é. Você não tem noção, você não tem noção. Dizendo, eu acredito. Não preciso nem ela dizer. É um personagem tão complexo, com camadas de dramaturgia tão profundas da história do que esse personagem, e você contar isso, encontrar um caminho para fazer graça nesse lugar que essa personagem está, é foda com PH, com não sei quantos B, com não sei quantos H, maiúsculo. E a Valéria fez de uma forma brilhante. Tem cenas que assim, que eu olho assim, caramba, essa cena ela tem um frescor, ela transita num lugar de comédia, que a comédia não chega, nunca não chegou ainda, sabe? De nuances dentro de uma cena que você vira a chave do choro pro riso no mesmo segundo.
E que isso é muito difícil, você transitar nessas duas emoções. É preciso uma grande atuação que te convença que aquilo é verdade para fazer ir e voltar nesses dois polos no mesmo plano, assim. E a Valéria fez isso brilhantemente. Vocês vão ficar encantados. Agora tu pode chorar, viu? Porque essa aí... Porque é um personagem grande, é uma das protagonistas da história. E ali é meio que o coração da história, para onde a história converge, é onde... Eu tô toda arrepiada, gente, sério, sabe? Orgulho tão legal, só ouvindo, imagina. Vão ficar encantados quando vocês verem na tela. Foi teste ou foi convite? Foi convite. Foi convite. Quando tava escrevendo o roteiro, Tu já sabia, é ela. Como é que você personagem recebeu eu esse escrevo convite? Maravilhoso. sabendo pra quem vai ser. Como é que foi receber esse convite? Foi... Conta pra onde é que você tá. O bichinho trancou, né? O bichinho trancou até... Como foi? Ele te ligou? Conta pra gente. Não, foi... Eu acho que o Edmilson veio me preparando e tudo. E aí, quando ele viu que dava, né? Que a gente acertou, eu já cheguei lá amando e querendo ser usada, né? Eu acho que pro tempo, pro momento, pro que a gente estava vivendo na época, foi assim, talvez tenha me tirado de um buraco que eu fosse entrar, né, de depressão, inclusive. Porque quando você vê que não pode fazer a única coisa que você faz a vida toda, não sabe fazer mais nada, né? Então, eu comecei a pensar Essa é a história do coisas. riso pro choro rapidinho, né? Ela tá falando super sério, mas nem ela... Mas e eu acho que todo mundo tá muito bem, sabe? O olhar do Halder é uma coisa tão... Ele deixa todo mundo tão à vontade. Não sei se é porque a gente já conhece, né? Já tá todo mundo imbuído naquela coisa, mas ele sabe conduzir com maestria, né? Então, eu acho que a equipe toda tá de parabéns. Tem a Karina, que faz a fotografia, que é um negócio sensacional. Tô me arrepiando de novo. Pronto, tô me arrepiando a noite todinha. Isso é espírito não, né? Eu acho que é. Tá só aqui. Bom, a história da Valéria foi convite, né? Lá, assim, top da galáxia. Mas, assim, um ator que sonha em fazer parte do teu elenco, assim, cara, eu tô começando, imagina aí eu num filme do Halder Gomes, o que é que ele precisa ter? O que é que você busca na essência de um ator? Então, depende muito do personagem que está escrito, né? Que tem um perfil específico que o produtor de elenco vai buscar. Porque as pessoas imaginam assim, eu encontrei o diretor na rua, no dia eu estou no filme. Não, existe a produção de elenco. Por exemplo, até mesmo para eu dar notícia que a Valéria seria convidada, foi através da produtora de elenco, através da produtora, tudo. Monice. Eu tenho assim, um trabalho, é uma forma que eu trabalho profissional, que eu não prometo nada a ninguém, não ofereço nada que eu não possa cumprir, então não crio expectativas a ninguém que eu não consiga cumprir. E dessa forma, todo convite meu, toda intenção de pedir um teste de alguém passa pelo produtor de elenco que vai fazer isso. Uhum. Então é muito importante que os atores entendam quem são os produtores de elenco da sociedade e de outros lugares, que são essas pessoas que fazem essa primeira triagem, que sabem o que o diretor está buscando. Vou dar um exemplo bem objetivo aqui. Quando eu fui fazer o Shaolin do Sertão, eu tinha um perfil específico para aquele personagem que era o Piolho, que o Igor Jansen fez. Então era muito específico. E a Monice Mendes, que é a minha produtora de elenco aqui, Halder, não existe no mercado uma formação de ator mirim aqui. Então eu vou ter que fazer uma peneira pela cidade para encontrar esse talento, e aí a gente vai lapidando ao longo da preparação. E ela entrevistou, assim, centenas de crianças para encontrar esse personagem. E aí, dentro desse processo seletivo, foi quando eu selecionei o Igor, e que foi brilhante. Ele foi brilhante no filme, tanto é que virou estrela depois da novela do SBT, e tinha até um boneco dele no mundo. E o menino já tem lançando livro um dia desse. É um negócio, assim, um fenômeno, sabe? Então, esse é o caminho. Então, é muito importante para quem está nesse universo e tudo, mandar o material para os produtores de elenco, que eles que vão fazer esse primeiro esse repertório na mão deles, mais fácil de acessar. Porque a gente tem a função de diretor, ela demanda tanta coisa acontecendo. Certeza. É pré-produção, é pós, é roteiro de outros projetos, tudo que a gente não tem o tempo para
É por isso que existe o produtor de elenco, né? Sim. Para fazer essa seleção dos talentos. Mas Vamos você- falar agora do enredo do filme, né? A gente falou da genese, enfim, falamos aí, citamos algumas possibilidades. Conta pra gente que história é essa. Tá. Deixar o pessoal na expectativa. O que pode dizer, né? Uns spoilers. Tá. Não, é o seguinte, Na história eu pode. vou falar o que a gente pode falar, que já foi divulgado, mas, claro, com coisas interessantes. Tem uma coisa que sempre me instigou nessa história, é que a gente, aqui no Brasil, cansou de ver filmes sobre nordestinos que se largam pro Sudeste para se arrombar ou para se dar de bem. Mas é sempre alguém que parte para a banda de lá. E essa história a gente já conhece. O que falta, que outros países já fizeram, né, é você fazer esse caminho contrário, mas aqui no Brasil a gente não tinha feito. Eu disse, pô, vamos fazer um laboratório. E se a gente pegar alguém de lá e botar no meio do mundo, sapeca pra cá, pra reputaria que vai dar? Pra gente ter esse choque social, cultural, econômico, de tudo no mundo para ver o que é que acontece. Então, esse é o mote da história. Então, a Monique Afradique faz essa personagem Aimee, que é a Monique Afradique é uma atriz brilhante, que eu acho que esse filme finalmente deu a oportunidade dela mostrar a capacidade que ela tem como atriz, os recursos que ela tem, o repertório que ela tem. É impressionante, sabe? Vocês vão ficar assim, vão ficar no uau, que atriz. Porque ela é isso tudo que eu estou dizendo, muito mais quando vocês verem na tela. E a história dessa moça, que é uma blogueira, mas é aquela blogueira que não tem muito seguidor, não, sabe? Ela tem mais enxame, ela tem mais vontade de ser do que o que ela tem de seguidor. Mas um pai muito rico e tudo, e que chega um momento da história que o pai é todo enrolado com meio mundo de coisa, se arromba todinho, vai preso e tudo é bloqueado e ela se vê numa situação pecuária que não ficou nada a não ser uma herança que ela acha que tem aqui no meio do Quixerambi. E aí ela se apega a isso aqui como se fosse a salvação do mundo para ela voltar à sua vida de ostentação e se bioca para o lado de cá para tentar encontrar essa herança. Aí começa a exclamação. Aí começa a encontrar as figuras no meio do caminho. Aí vai encontrar a Genésia Gilda, que vou dar um spoiler aqui, a dona de um cabaré. Olha aí! Vai encontrar, Vamos puxando, vai entregando. Vai encontrar Max Peterson, vai encontrar todo esse universo dessas figuras que é esse encontro que vai... Que sortudo, hein? Olha quem ela vai encontrar aqui. Foi bom demais, o sorte medonho foi a salvação. Mas é uma história linda, é muito engraçado. Muito engraçado. Mas como todos os filmes que eu faço, eu tenho uma preocupação que ele tenha algum contexto histórico importante, social, econômico, e que ele não seja um filme de um entretenimento efêmero. Ele tem que ficar alguma coisa. E essa história, ela tem um subplot que é o que embasa a história com um contexto importante do nosso universo aqui, um pouco de uma crônica social que a gente vive, que vocês vão entender lá por quê. Mas é um filme que ele tem um motivo, tem um justificativo para existir. Não é a graça pela graça, não é a tentativa de fazer comédia, de fazer rir desesperadamente. Não, é uma história com começo, meio e fim, muito bem contado, muito bem atuado e que te leva por várias emoções, por vários sentimentos, e o riso é um deles muito forte. Mas é uma história que vai te seduzir por várias nuances, sabe? Eu nunca vi uma pessoa vender tão bem o produto, porque só vocês falando, gente, a vontade que dá de assistir, assim, é desesperadora. Não, porque... e claro que tem aí esse currículo na bagagem, que são todos Sim. filmes maravilhosos, engraçadíssimos, e aí você fica com mais vontade de assistir, com certeza. É porque é muito bom mesmo. É bom mesmo. Eu Bom, acredito, não é? Eu tive a experiência de... Porque às vezes a gente faz as coisas... A gente faz pro público, né? A gente não tinha... Eu não tinha entregue o filme a ninguém ainda, até que o dia que a gente exibiu em Paris. Como é que foi a repercussão? Foi um sucesso medonho. Tu imagina o papo rasgar, tu imagina tu enrolar 10 rasga-lata. Em Paris, na Torre Eiffel. Tá embaixo de uma lata e sapecar o papoco medonho. Olha, a gente foi... A sessão foi no Cinema Lercan, que é no 6º distrito de Paris, que é o tal do Paris 6, em Saint-Germain-des-Prés, que é o miolo de Paris, o lugar mais chique de Paris, e foi lá, 450 lugares, lotou uma semana antes, que era fila no quarteirão. É porque eu tenho um registro pra mostrar, senão nem contava não. Só cada de gente. Cara, o filme foi aplaudido de pé no final, uma coisa louca. E o Max, você não tem noção do carisma do Max naquela Temos. Paris. Mas, olha, é um negócio, veio gente da Bélgica, da Alemanha, de Portugal e da Itália, de Malicuia, só pra ver o Max e ir embora no outro dia, pra ter ideia. Sensacional, né? É assim, eu olhava assim, nossa, muito gostoso, é nós aqui em Paris, assim, no miolo mesmo. Tu imagina a sessão lotada
lotada. E tinha muito brasileiro? Como é que era? Tinha assim, muito brasileiro, tinha muita gente de todo canto, De sabe? todo Teve gente canto. do Cazaquistão. E o que é mais gostoso, essa pessoa que estava do Cazaquistão, que estava lá, disse, gente, eu me identifiquei, eu vi aquilo, tudo aquilo ali no vilarejo que eu morava lá no Cazaquistão, aquilo ali acontecia as mesmas coisas. Então, para tirar aquela ideia que as pessoas, o que vocês fazem é regional, não. O ser humano é um só, os sentimentos são os mesmos, os perrengues são os mesmos, sabe? E o filme teve essa capacidade de dialogar por esses sentimentos com culturas completamente distintas. Eu não faço ideia como é que é o Cazaquistão. Mas alguma coisa em comum a gente teve, que essa pessoa se identificou, Sim. sabe? Que fantástico, plenamente. gente, isso. E, gente, assim, a gente se sente próximo, né? Assim, integra a humanidade. Eu vejo que a nossa história contadinha naquele miolinho ali, daquele distritozinho ali do Sertão Central, se comunicou com outras culturas completamente distintas. Muito bem. Isso não tem preço, sabe? Cara, sabe que outra coisa que eu Diga. posso complementar? O que não tem preço também é a região toda. O que fica, né? O que contribui para a região lá onde a gente grava. Não é, Raul? Era bom falar sobre isso também. Muita legal. gente, muitos transeuntes, né? Muitos locais participando e se esforçam e estão ali, sabe? Tudo pensando no resultado que a gente pode... Eu acho maravilhoso, cara. Porque tem um impacto. Geração de emprego. De emprego gigantesco. Se você parar para pensar, por exemplo, a série que a gente fez para a Netflix, Cangaceiro do Futuro, nós tínhamos 200 pessoas todo dia trabalhando, e só diretamente estava relacionado diretamente com o set. Aí você imagina o desdobramento disso tudo. A capilaridade da distribuição de recursos numa obra audiovisual é a maior que existe na economia. Porque ali você tinha o cara que pegou o carro que abasteceu o carro, que teve que dirigir até lá para fazer teste de Covid na equipe inteira, né? Sim. Estava no setor da saúde. O cara que fornece alimentação, o cara que fornece os animais de cena, o cara que fornece figurino, o cara que fornece a hospedagem, o transporte. Você começa a fazer uma distribuição de recursos que bomba a economia regional por um período longo. Nós filmamos 4 meses essa série lá. O Bem-vindo a Xerami, filmamos 6 semanas, fora a pré-produção. Cada projeto desse que aporta, ele tem um legado, não só do que ele distribui de renda na economia, a importância do cinema, do audiovisual na economia, na indústria, no PIB, e fora o legado que ele deixa na formação de profissionais, porque vários profissionais que trabalharam no Bem-vindo a Xerami, como estagiários, já estavam trabalhando em funções nessa série que a gente fez no final do ano. Então, isso tem, deixa esse legado que ele não tem precedentes. E quando a gente faz essa produção de forma sistemática, né, a própria hotelaria já começa a entender que esse universo, essa atividade, ela tem um papel importante na existência daquela empresa. Então, além de tudo, ainda tem isso, que eu considero, é o que mais me motiva. Uma das coisas que mais me dá tesão mesmo quando eu estou fazendo um filme lá, é poder ver uma pessoa que estava lá desempregada, que estava sem perspectiva e está trabalhando ali por 4 meses naquela produção, sabe? Isso repercute também no turismo, né? Porque Também, passa claro, o filme, tem ali a locação, eu quero ir na locação, eu quero conhecer e tal. Sim, então... se você assistiu, por exemplo, agora recentemente o primeiro episódio do Cine Hollywood, que foi um sucesso absurdo do Ibope, a primeira imagem que aparece, o planão voando ali em cima das pedras de Quixadá. Se você fosse pagar por essa publicidade para estar mostrando para 32 milhões de pessoas naquela hora, quanto custaria? Sabe? Né? Então, isso, obviamente, tem um impacto turístico também. Então, assim, o desdobramento é tão absurdo, sabe? Eu não entendo como é que as pessoas, às vezes, não entendem a importância da nossa atividade. Acho que a gente está frescando, está viçando. Como é que pode? Por favor, muito obrigada. Mas é mesmo, é muito sério isso, né? E o poder de transformação, é muito de sério e geração muito triste, de peso, né? mas de formação de talentos, de revelação de talentos. Sim. De você ver essas pessoas. Porque cada talento que surge, ele começa a criar um desdobramento de outras coisas na economia. Né? Um exemplo aqui, por exemplo, o Igor Jansen, vou voltar ao exemplo do Piolho. Essa semana passada eu fui lá na Livraria Travessa, lá do Rio de Janeiro, uma fila gigantesca de adolescentes para ver lá o lançamento do livro dele. Aquele livro, alguém escreveu, alguém imprimiu, alguém promoveu aquilo, a quantidade de empregos e coisas que vão se ramificando cada vez que surge um talento, sabe? Nossa atividade é foda, desculpa assim, eu tô muito emocionado de falar, mas ela é essencial à existência humana. Minha gente, dá uma paradinha aqui para falar
de onde nós estamos, não é, Ana Araújo? Sim, Desse claro. estúdio maravilhoso, Splash. Estão vendo aqui a cenografia, a qualidade de som, de áudio, tudo isso pra vocês. E a gente tá muito feliz com essa parceria, né? É isso, e você também pode estar aqui, sabia? Fazendo seu podcast, gravando seu conteúdo. Infoproduto, Nem curso. precisa ter muita intimidade com as câmeras, porque você chega aqui só com seu conteúdo e já sai com o episódio, ó, prontinho. Não é isso, amiga? É, exatamente. Então procurem eles nas redes sociais. @Splash. É isso, produção. É isso, diretor. Muito bem. Olha, amiga, agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer uma surpresinha aqui. Vamos pro intervalo, não, primeiro? Vamos pro intervalo. Se mas acalme. calma, mas antes da gente chamar o intervalo, vamos só botar aqui, só Já pra quer fazer fazer? Não, só pra fazer um suspense. Tá bom. Só pra fazer um Deus, suspense. que é A A gente comida, vai pro né? intervalo, mas pera ainda. Pega aí, vai. É comida, é? Daqui a pouco. Yay! Olha só o que a gente tem por aqui. Pronto. E aí? Dá pra saber Para alguma o coisa? nosso segundo bloco, ok? Tchan, 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 voltamos já. Aguarde, daqui a pouco a gente tá de volta no nosso Pode Dizer. Estamos de volta com o nosso Pode Dizer. E agora, vocês viram que a gente colocou este equipamento aqui na mesa, no bloco anterior. A gente vai fazer uma pequena brincadeirinha que os meninos não estão sabendo, estão tensos. Mas a gente vai pedir pra trocar de lugar. Inclusive, Ela, né, a gente botou uns agradinhos aí, umas comidinhas, né? Pra fazer já, conquistar eles Claro, nesse momento. que a vai ser gente um tem que pouquinho tratar mais bem, né? embaraçoso, digamos assim, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos trocar de lugar. Vocês vêm, Vamos. vou trocar contigo e a Lívia. Tá bom? Vamos lá, Eles não vamos lá. sabem de nada, gente, é sério. É sério, é sério. E os bichos aqui? É, só Tira isso aí, aí. bota aí, tira os bichos aí. Tem que ser tudo. Aquele negócio do... Tinha aquele negócio que você quer trocar... Sim! Uma caúba. Sim! Não! Vamos lá. Então, o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês, né? A gente tava na expectativa de recebê-los e sempre num programa a gente tem um momento de descontração, de teste, tarará e tudo e tal e tal e tudo. O que nós vamos fazer? Nós vamos testar o cearenseis de vocês. Eita. Coisa simples, gente. Vocês são PhD aí nessa arte. Então a gente vai falar algumas palavras. Quem apertar primeiro tem o direito de resposta. Agora é o seguinte, Lívia, vamos explicar que a gente... Ah, ninja. Vocês já fizeram isso, né? Inclusive estão fazendo. Não pode explicar de outra forma cearenseis. Vocês têm que explicar pra quem não conhece o nosso linguajar, as nossas formas, né, diferentes de falar, o que é tal coisa que a gente vai perguntar. Então é o seguinte... Apostando parede, assim, É a mão na zureia mesmo. É a mão na Manda a zureia. zureia. Quem bater Pode primeiro... começar. É, vai, Lívia, tu vai fazer a primeira, Espera né? aí, deixa eu encontrar aqui. Cadê? Tu tá aí no ponto de abate? Virgem! Ah, não posso mostrar não, pera ainda. Vala? Tu tá no ponto de abate aí? Pera. Ah, achei. Achou? Vamos lá, primeira pergunta. Tá bom aí? O que... Mão na zureia. vai, deixa eu fazer... vai. O que significa a palavra pereba? É uma curuba. Não! Exatamente. O que foi que eu disse? Não pode, não. Mas tu tá usando o cearenseis. Quando a gente tava bolando, eu fiz assim, não adianta dizer que pereba é uma curuba, porque É. o que seria uma curuba explicando pra... Aí você foi explicar cientificamente vocês comendo pra ficar ceboso demais com o resto. Pereba no pé, curuba, né? Mas o que seria, assim, Pereba Vai. é uma... em português Não, é pra normal. ele, é pra ele. O Radito apertou primeiro. Agora pronto, você lascou. Rapaz. Não vou Vai. apertar mais nada, eu. Ah, ferida cebosa. Pronto, aê. Aê, Felipe, pronto. Casca. Certinho. Show. Vamos 1 a resetar 0 aqui. pro Halder, vai. Não, mulher, não conta não, mulher. Eu vou deixar ele ganhar, que ele é o diretor. Ah, diretor. Tá certo. Vai, Vamos lá. Próximo, tá com Vai. o Próximo. O que é baixa da égua? Pronto. É na casa do Chico, eu vou pra China, eu vou pra China. É o velho lá que... Baixa da Égua é um lugar muito ruim que quando as pessoas mais velhas do que a gente queriam mandar alguém pra É. né? E não podiam falar, vai pra Baixa da Égua. É. Perfeito. Maravilhosa. É uma forma de polida de mandar pra puta que pariu. É, pra mandar pra casa do Falar aqui pra Certíssimo. gente como é que a gente tá colocando... Olha aqui, hipotético lugar pra onde se manda pessoas que estão nos chateando. Gostou? Não é interessante? Aí tem uns que dizem, vai ver se eu tô na esquina, né? Vai vestir Arrasou. as calças, né? É. Essas coisas. Exatamente, 1 a 1. É. Pra próxima, o que seria uma briba? Uma briba. Vale, pera. Vai, calma aí, já apertou. vai. Vai, já apertou. Vai. Vai, Raul, vai, finge. Uma briba, uma briba. O que é uma bribinha? Que Eu tem vou dizer, diferença. eu vou Vai. dizer. Eu posso dizer. A briba é diferente do calango.
É. Porque o cara, não, é um calango. Ah, não é a mesma cor, não. Não. Tijubina é uma cor, calango é outra. Vala, meu Deus. A briba é aquela bem alvinha que você vê as veinhas dela. Um zóio preto assim. Aquela transparente. Que aquele é o melhor bichinho que tem em casa. Que tem um bicho de estimação bom, é aquilo ali. Como baratinho. Se uma briba em casa é uma alegria. Porque acabou-se o barato, acabou-se aquelas francesinhas, acabou-se tudo. Ela toma de conta de tudo, pastora tudo. É melhor do que cachorro dentro de casa. Arrasou, viu? Pequena lagartixa caseira. Olha o que é a explicação. Vamos ter uma briba em casa. Eu posso dizer também? Diga. Vai, Complemente. completa. Eu posso complementar cantando? Claro. Briba! Briba! Briba é o outro nome da lagartixa. Bom demais! Esse ponto aqui podia ser assim, ó. Podia ser dividido, né? Fragatada assim. Não, mas vamos valorizar o rapaz que peraí. apertou primeiro, né? Não, Mas o que é que nós Mas estamos deve- ganhando? Os brindes aí? Você Vai comer, né? Inclusive, fala aí dos brindes, amiga. Explica pra gente o que, é que a gente deixa tá eu falar comendo aqui com a minha aqui. câmera. Deixa eu falar Mas pra só não pode vocês. Tá bom mais que nome de só. cor cebosa. Rapidinho, dá uma paradinha aqui pra falar pra vocês. Desse lanche que a gente recebeu aqui, essas entradinhas que são do Barnes. O Barnes trabalha com entradinhas, com sanduíches, vários tipos de sanduíches. Então, se você quiser receber pessoas em casa, eles entregam delivery. Pode também ir lá no restaurante, tudo muito bonito, chique, gostoso. E tem o milkshake de lá, gente, é uma delícia, né não, amiga? Fala. Não para de comendo. Só Tudo não é pode uma ficar começando de pereba na hora que É, tá comendo, não. exatamente, exatamente. Mas Mas é. é isso, gente. Barnes nos patrocinando hoje. Muito obrigada, viu? Vamos voltar então para o nosso jogo. Vamos. A A próxima luz tá apagada. pergunta. Sou eu agora, né? É tu, Tu é fez verdade. briba, né? É verdade, é tu, vai. Pois vamos lá. Como você explicaria para as pessoas que não conhecem a nossa forma de falar o que é catiroba? Eita, pô. Bate, bora! Quem vai? Eita! Halder de novo, vai, Halder. Catiroba é aquele O pessoal não tá gato mais velho. nem querendo bater. É o gato velho, o gato É, o velho. Catirova talvez seja a última escalada depois do esquema da rapariga, não sei o que mais lá e tal. Quer dizer, tá, Pessoalzinho. Pessoalzinho, esquema. muito bom. Rapariga Catirova. Catiroba. Talvez seja a última instância. Pessoalzinho é da horrível. exclamação. Isso vale também de lá pra cá, pombo pra mulher, né? Tem as bichinhas também, as bichinhas, né? As bichinhas. Nossa, Mas bichinho é osso, viu? Mas é. Sim, Aí mas não escatirou, não. pros homens desce até abaixo do cafuçu. Então, assim, tem... Mas é isso mesmo, é uma... Desprovida é uma... de... Não, tá elegância, de- ajudando, tá ajudando. Tô tentando aqui. Não. A catiroba, a gente olha pra ela, a gente conhece. Não precisa explicação, Não não, precisa né? explicação, não. Você identifica a catiroba, A imagem. né? Não, a agora imagem. o ponto devia ser dela. Porque ela explicou muito, Foi, muito né? bem. Mulher, Não, tá- mulher. Catiroba não tem explicação. A gente olha e já sabe o que é. Exatamente, Eu é, reparto é, o ponto é, dela. é. Agora, se Essa tiver mesmo. com um copo com campari na mão, é ela também. Mas Catiroba é um tempo, só tem daqui mesmo, só tem no Ceará. Não tem como explicar. não é- E tem umas catirobas que pegam os caras também achando que é príncipe, não é, né? E é um catirobo, né? Os cafuçu É o também. Cafuçu, é os cafuçus. Ah, é. exatamente. O masculino de catiroba é cafuçu. É isso aí. É, exatamente. É isso aí. É isso mesmo. Muito bem, foi ponto sim. Vamos pra Sim, aí sequência. tá quanto? Tá quanto? Não, mulher, não marca, não. Não? Deixa ele ganhar. Ei, tá 5-2. Que Eita, história pô. Ah, não, essa- eu sou de não, humanas, tô essa pergunta brincando, tá eu de sou de cinco. humanas. Sei não, qual tá de conta não, Pois amiga. vai, Sei que o vamos. Alder tá ganhando. É, vai, próximo, diz aí. Vamos lá, gente, eu quero saber de vocês o que seria extruir. Bate! Instruir. Bate! Não é extruir. É instruir, é né? porque a senhora é chique. Ah, né? o que que é? Instruir é quando você entrega um... Você chega pro almoço pra criança, a criança bota mais do que cabe, né, na barriga. Tem o olho maior do que a barriga, então... Menino, tu vai instruir? Não pode instruir não, que é pecado. Instruir, eu acho que... É desperdiçar um exemplo prático. Uma vez eu tava no voo com um amigo meu, aí acaba encheu o copo dele de uísque, aí o cabo meu, vou ter que recolher, que o avião vai pousar. Ele vou nem instruir, pá. Uma talagada só. Uma talagada. Tá lagada. Gente, nosso vocabulário Tem mais maravilhoso. um, tem mais um. Pra terminar. Na verdade, tem mais dois. Ai, meu Deus. O que é empriquitar? Tem duas cores. Aí tem dois sentidos. Eita. Tem empriquitar e empiriquitar, correto? Empiriquitar, exato. Explica, Empiriquitar explica. é quando a pessoa tá muito mais arrumada do que deveria. Se enfeitando, né? Muitos, Todo em- muito enfeite, muita informação. Tipo eu.
Aqui, ó. Tá toda Eu emperiquitada. Tem toda pra vir Tá pra cá. Agora, linda, mulher. Se eu tivesse me empriquitado, eu não vinha, não. O que seria, minha gente, chapuletadas? Ai, que susto. É tanto tempo que eu não vejo uma chapuleta. Olha. Vai, vou só ouvir. Chapuletona. Pode ser. Ô, Radê, pode vai ser. tu, explica aí. Não. Aquela chapuleta. Pode ter esse termo científico aqui, que a Valéria tá falando da chapuleta, mas pode ser uma chapuletada ou uma lapada. É uma lapada. Acaba É uma sapecando uma chapuletada no pé do vidro do outro, que se for olhar com outro sentido também, que a Valéria tá dizendo, a chapuletada não pode ser necessariamente só com a mão, não. Pode ser também com a chapuleta. Exato. Ah, uma surra de... Ah, entendi. Olha, E gente. aquela chapuleta vermelhona, aquela coisa Ei. lânguida, torta. Pronto. Vamos comer. Ficou feliz. Vai. Ficou feliz. Gostou, né? É, Óbvio, como é que a gente filho, diz aqui? claro. Achou Gostou, né? grossa. Achou grossa, que não cearense é esse. Ai, eu Gente, acertei. sensacional, Ô, viu? esculambado. A gente tá tirando onda aqui, gente, mas eles são profissionais, professores na arte do cearense, a gente sabe disso. E queria agradecer, acabou-se. Queria agradecer a presença de Agora vocês. tá Foi bom que chegou tão a bom, comida. não é? Agora que chegou, vamos ficar nos bastidores depois aqui, finalizando e comendo. Mas muito obrigada, viu, Valéria? Obrigada, Raul, Oxe, pelo tempo nós de que vocês. agradece. A gente que agradece. O carinho mesmo de estarem aqui conosco. Uma grande honra, gente, trazer vocês para do nosso jeito, falar da nossa cultura, da nossa arte. A gente entrevistou há pouco tempo o Silvério, que ele falou exatamente isso. Eu não preciso mais estar no Rio ou em São Paulo para brilhar no cenário nacional. E é exatamente isso que vocês fazem, com muito talento. Assim, é lindo de ver. A gente tá aqui como fãs de vocês mesmo. E muito humildade, né, obrigada. cara? Humildade é um que negócio isso. que é um negócio raro, assim. A gente estamos nessa área há um tempo, né? Assim, mais de É verdade, isso quase é verdade. 20 anos. E a questão da humildade é muito bonito. Vocês falarem assim, com leveza, com simplicidade, sabe? É bacana. Com amor, né? Com amor. É, Isso. porque a gente gosta muito do que faz, né? Tem muita paixão. Mas pelo que a você gente sabe que faz. vocês já estão num patamar que vocês podem se recusar, não quero, não vou, assim, né? Tem gente que faz isso, na verdade, não é que vocês podem, mas que tem gente que chega nesse local que vocês estão e fazem isso. E vocês estão sempre valorizando a imprensa local, querem divulgar pra gente, assim. Vocês estavam em Paris um dia desse e hoje vocês estão aqui com a gente. Isso é muito massa, muito massa. Quando tu for, tu me leva. É porque na nossa atividade, aos olhos de quem não tá dentro, ela pode parecer muito Glamurosa. glamurosa, sedutora, não sei o que mais lá. Mas assim, é muito trabalho. Da minha parte, eu nunca me deslumbrei e nunca tirei meus pezinhos do chão, porque meus amigos da minha vida eu já fiz, minha vida, as pessoas próximas já conquistei, sabe? Então, estar aqui e quando eu precisei muito da imprensa, dos espaços de publicidade aqui, me deram todos os espaços do mundo. E eu carrego um sentimento comigo muito forte, que é o da gratidão e tudo, assim, onde eu centralizo tudo que eu faço na vida, eu tenho muita gratidão por tudo. Então, eu que agradeço o convite de vocês, a lembrança da gente, para poder falar do filme. E precisando, estamos aqui, é só contar. Vamos relembrar, Bem-vindo a Quixaramubim. Estreia. A nossa pré-estreia vai ser dia 4 no São Luís. É o seguinte, vai ter uma parte de ingressos de convidados e o São Luís vai disponibilizar uma quantidade X, que eu não sei quantos ainda, de ingressos à venda num valor bem simbólico lá do São Luís. Quando a gente der essa notícia, fica logo de plantão, quando der essa notícia, avua, Cuida, porque né? vai pipocar ligeiro bala. Massa. Certo? E quem não conseguir, dia 13 o filme estreia no circuito, nos cinemas, nos shoppings aqui, todos do Ceará e tudo. Eita, já tô vendo a fila, então, meu pai. Ô, mulher, Deus te ouça, porque é muito importante esse reencontro, É a gente muito voltar importante, a se ver no É, cinema. tô vendo a depois da fila, pandemia, arrodeando o sabe? shopping. Tomara que seja, porque vai ser muito legal dividir esse filme com todos os cearenses aqui. Vai ser nacional, né? A gente começa aqui no Ceará, dá um Certo. pontapé aqui e avança a cada semana as praças seguintes, Perfeito. dentro do planejamento do distribuidor. Mas a prioridade, o pontapé, sempre aqui para começar. Gente, Obrigada! Foi Obrigado, tão lindo, foi ótimo. Obrigado. É isso! A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Não esquece, se inscreve no canal, Pode Dizer. Segue a gente nas redes sociais, @eu no Pode Dizer. Obrigada, minha amiga Lívia Baral, foi Obrigada, massa. Alana. A gente se encontra no nosso próximo Pode Dizer. Tchau, tchau. Tchau.